Olha, tem aquela frase famosa de Hipócrates, né? Que o teu alimento seja o teu remédio. Acho que todo mundo já ouviu. Sim, é bem conhecida e serve perfeitamente para o nosso papo de hoje. Exato. A gente está olhando aqui um material bem interessante da doutora Juliana Machado. O título já diz tudo. Deixe a terapia nutricional ser o remédio. Uhum, a ideia central é essa mesmo. Como a nutrição e o exercício podem ser tipo remédios de verdade para nossa saúde. Isso. E a gente quer entender como isso funciona na prática, sabe? E o mais curioso é o impacto que um tempo, até pequeno, investido por semana pode ter. Vamos desvendar isso. Para começar, o material define remédio, né? Como é essa definição? Eles trazem uma definição até atribuída ao chat GPT, olha que curioso. Sério? E o que diz? Basicamente, que remédio é uma substância, uma preparação para prevenir, tratar, aliviar doenças ou até melhorar a saúde geral. Faz sentido. E conecta direto com o Hipócrates, né? Usar o alimento com essa intenção mesmo. É fascinante, né? Como a nutrição se encaixa direitinho nisso. A ideia do alimento como remédio é muito forte. Sim. Mas olha, tem um ponto de atenção importante no material. As nossas escolhas, elas contam muito. O texto até usa uma expressão forte, que a gente pode comprar doenças com o que come. Pesado isso, né? E não é só comida. O exercício entra forte também. Tem outra frase de Hipócrates que eles citam. Aquela do andar é o melhor remédio do homem? Essa mesma, que abre a porta para pensar no exercício físico de modo geral, como outra ferramenta terapêutica. Exatamente. E a analogia que fazem é ótima. Pensar em nutrição e exercício como a gente pensa em remédio. Precisa de dose e horário. Quer dizer, consistência, né? Ah, interessante essa comparação. Pensa bem. Para remédio, a gente define dose por idade, peso, condição. O horário busca manter o nível certo no corpo, ter mais efeito, menos problema colateral. Até a via de administração importa. Entendi. Aplicar essa lógica ao exercício e à comida. Isso. Qual a dose certa? Qual a frequência ideal para cada um? O próprio Hipócrates, né, já falava da quantidade certa. Nem muito pouco, nem demais. É verdade. A gente às vezes é tão rigoroso com o remédio da farmácia, né? Hora marcada, dose exata. Pois é. E com a comida e o movimento somos mais flexíveis, digamos. E o efeito pode ser tão ou mais poderoso. Falando em dose, o material dá uma recomendação específica para o exercício, não dá? Dá, sim. E é aqui que fica bem interessante. Conta aí. Qual é a dose recomendada? São 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Pode ser moderada ou vigorosa. Ok, 150 minutos. E, além disso, umas 2 a 3 sessões para trabalhar força ou flexibilidade. Coisa de 20 a 30 minutos cada sessão. O que dá mais uns 60 minutos por semana, mais ou menos. Certo. Então 150 mais uns 60. 210 minutos por semana. Exato. E aí vem o cálculo que faz a gente pensar. Uma semana tem 10.080 minutos. Nossa, é muito minuto. E esses 210 minutos de exercício são só uns 2% desse total. Tipo, quase nada. Eles até mencionam um perfil até movimento apenas 2%. Só 2%? Caramba. Pensa nisso. A diferença entre você conseguir levantar da cadeira sozinho aos 80 anos ou não pode estar nesses 2% do seu tempo semanal hoje. É um investimento muito pequeno para um retorno gigantesco. É um número que impacta mesmo, 2%. Mas assim, a gente sabe que manter a rotina é o desafio, né? Mesmo sendo só 2%, o material fala sobre essa dificuldade. Ele não entra muito nos detalhes das dificuldades do dia a dia, sabe? O foco é mais em mostrar o poder desse percentual, é para destacar o retorno imenso que esse esforço, que parece pequeno, pode trazer lá na frente. Entendi. E esse retorno não é só para agora, né? A análise provoca bastante sobre o futuro. Sim, com imagens e perguntas bem diretas. Como a gente quer que sejam nossos últimos 10 anos de vida? É, vai conseguir brincar com os netos, ir nos almoços de família, passear, ter autonomia. Exato. Será que os hábitos que a gente tem hoje estão construindo esse futuro que a gente quer? Ou o contrário? Faz pensar. E tem um dado comparativo muito forte. Uma pessoa sedentária aos 60 anos pode ter 20% menos capacidade funcional do que alguém ativo aos 80. 20% menos. Mesmo sendo 20 anos mais jovem.
Exatamente, capacidade funcional é isso, né? Conseguir fazer as coisas do dia a dia. Subir escada, carregar uma sacola, levantar sem ajuda. Eles se inspiraram num vídeo canadense, Make Health Last. Fica muito claro como as escolhas de hoje, elas moldam o futuro. É, não tem como fugir. Como dizem lá, é a hora de escolher, é a hora de mudar. E para ajudar nisso, eles sugerem uma ferramenta, um acrônimo, Estrela Smart. Ah, sim. Ajuda a organizar as ideias, né? Isso, o Estrela é um lembrete dos pilares, equilíbrio mental e físico, importante. Treinar regularmente, aí entra o resistido, aeróbico, alongamento. Repouso, respeitar o descanso. Especificidade no treino, limite, conhecer e respeitar o próprio corpo. E a alimentação adequada, claro. E o SMART? Ajuda a definir as metas, né? Exato. Vem do inglês, mas a ideia é que a meta seja específica, specific, mensurável, measurable, atingível, achievable, relevante, relevant e com prazo definido, time-bound. Tipo, caminhar 30 minutos 3 vezes por semana pelos próximos 2 meses. Bem concreto. Bem prático para começar. Então, resumindo a história toda, o grande lance é encarar a comida e o exercício com a mesma seriedade de um remédio, sabe? Pensar na dose, na consistência, no ajuste para cada um. Uhum. Isso pode realmente transformar a nossa saúde lá na frente. E a parte do exercício, talvez precise só daqueles 2% do nosso tempo. Pois é. O que me deixa pensando, se dedicar só esses 2% da semana para o exercício pode fazer uma diferença tão brutal na nossa capacidade lá na frente, Sim. que outras pequenas coisinhas, outros hábitos que parecem bobos hoje, que a gente nem nota, será que eles também não estão, assim, quietinhos, moldando o nosso futuro?